E, gente, não tô vendo vocês, é bem estranho. Eu já falei para vocês que é estranho, né? Mas então, a gente parou aqui nessa imagem maravilhosa do balé noturno, né? Ou balé da noite, do Luís XIV. Falei para vocês que ele já nasceu naquele ambiente, que ele foi criado realmente acreditando que ele era o sol nascente da Gália, né? Da Galícia, né? Da França. E eu falei todo aquele processo, né, da mãe dele de engravidar, que foi bem complexo, ainda as pessoas têm alguns rumores, eu até falei do conto dos Três Mosqueteiros, que vai acontecer com Dumas, Alexandre Dumas, lá no século XIX, mas enfim, rumores à parte, o Luís XIV nasceu, e é bem interessante a gente pensar que ele nasceu, e quando uma criança nasce, eu falei que é um ato do reino, é um ato público, né? O parto da rainha é visto por todo mundo e também outras coisas, porque aquele filho é um filho da França, né? A gente tem que lembrar disso, que ele é um filho da França. Então, todo mundo tinha direito, o portão dos palácios eram abertos para ver o Delfim, né? Nascendo. Então, Luís XIV nasce, mas ele não fica com a sua mãe, né? Um nobre, principalmente o rei, quando nasce, ele era levado para uma casa de campo. Nesta casa de campo, ele era cuidado por várias babás, criados, e ali ele ia se desenvolvendo até mesmo para ele não pegar nenhum tipo de doença. As crianças morriam muito cedo, né? As crianças que chegavam pelo menos a 1 ano de idade eram pouquíssimas, a expectativa de vida por causa de febre, qualquer doença matava uma criança, né? Então ele fica nessa casa durante muitos anos, e ele também fica até a sua adolescência meio que trancado nesse ambiente, sendo cuidado por esses criados, com os irmãos, primos, enfim. Ele fica lá porque está tendo também uma guerra, que chama Guerra da Fronda. O que é essa guerra? Alguns nobres, principalmente os nobres da cavalaria, eles estavam não querendo que o absolutismo, né, que o poder do rei ficasse cada vez mais absoluto, né? Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam lutando. Então, o Luís XIV, ele ficou fugido mesmo, ele ficou junto com quem vai ser seu primeiro-ministro, que era um italiano, ele fica aprendendo, ele aprende a dançar, todo mundo me pergunta, como é que a gente sabe que o Luís XIV era apaixonado por dançar, por fazer muitas aulas? A gente tem os diários dos médicos do rei. Então, os médicos sempre anotavam o que estava acontecendo com o rei, né, com o Delfim, e lá estava falando que ele ficava muito cansado, porque ele ficava se exercitando muito, ele só queria pensar em balé. A mãe dele, a Ana de Áustria, ela ficava extremamente incomodada com isso, porque ela falava assim, ele querendo só dançar, ele precisa aprender muito mais do que isso, ele precisa estar com a atenção dele voltada para o Estado, e ele gastava a maioria do tempo dele, né, a gente vê nos relatos desses diários, era com balé. E aí a gente entra naquela parte que eu falei com vocês, da parte de propaganda política do balé de corte, né? A gente falou lá da Comédia da Rainha, né? Que virou uma forma de mandar recados, não só entre as cores, mas também para o povo. Então, esse balé que ele dança aos 15 anos, que é o balé noturno, é um balé que ele teve mais de 26 apresentações, aqui a gente está vendo, né, a imagem dele, ele teve mais de 26 apresentações em toda a França. E esse balé, ele foi uma propaganda mesmo para a Fronda foi derrotada, para colocar o Luís XIV no imaginário, não só de uma corte, mas dos seus súditos, do seu povo. Ele ia sendo encenado em cada cidadezinha, e também no Salão do Louvre, em outros salões de baile também. E ele contava uma história que hoje eu não fiz isso em outros cursos, mas eu hoje gostaria de ler um pedacinho do que foi o libreto desse balé, para vocês entenderem, tá? Então, dá licença para me ler, eu não sou muito boa, estou aqui com o livro. Vamos lá. Então, começava o seguinte, o balé tinha 13 horas, durava 13 horas, tá? Ele começou mais ou menos 6 horas da tarde, terminou às 7 horas da manhã do outro dia. Então, a primeira cena era a primeira vigília.
o crepúsculo, das 6 às 9 horas da noite. A noite entra, vai imaginando aí, gente, entra num carro puxados por mochos, seguido por um cortejo das 12 horas do seu império. O rei dança uma delas, então ele dança. Mudança visível. As nuvens desaparecem, vê-se a terra. Mais exatamente, uma rua de Paris, onde os comerciantes guardam suas bancas, os passantes acendem as lanternas e os trapaceiros cortam as bolsas. Então, esse é o primeiro ato, vamos dizer assim, primeira vigília. E aí, gente, acontecia exatamente essa cena toda das 6 às 9 horas da noite. Aí vocês vão imaginar. Segunda vigília. Os divertimentos das 9 à meia-noite. Então, das 9 à meia-noite. Divertimentos. Diante da Assembleia dos Heróis, monta-se uma peça de teatro. Então, vai ter uma peça dentro da peça, sobre o teatro. Ali é dançado um balé dentro de um balé, sobre o tema do casamento de Tétis. Então, vai ficar um teatro, um balé dentro de um balé, na segunda vigília, até meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã. Na noite, a lua aparece em seu carro. É acompanhada por ardentes personagens luminosos, entre os quais a figura do rei. Mudança visível, um sabá de feiticeiras. Aí, no meio dessa coisa, dessa noite, com essas luzes, né, essas estrelas, entra um sabá de bruxas. Aí vocês imaginam. Acabou a terceira vigília. Quarta vigília. O sono, das 3 horas da manhã até às 6, né? Hora dos sonhos, em que o homem se revela sua identidade profunda. Aqui encontramos um trecho, surpreendentemente, a figura dos 4 temperamentos. Tem um balé de Balanchine aqui, está falando que tem também, que são o fogo, o ar, a água e a terra. Aí também são as categorias antigas, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E, enfim, o triunfo final, com o sol magnífico em uma das máquinas. Então, tinha uma máquina, ele saía no final, vocês lembram que eu falei que tinha uma apoteose lá atrás? Então, nessa apoteose, que era um palquinho, embaixo, ele ficava lá embaixo, ele saía subindo assim, como o sol iluminado. O rei desempenha pela primeira vez este papel de sol, não só de Apolo, do qual será o titular em todos os balés seguintes. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa imagem desse balé. Eu achei interessante ler para vocês o que foi. E quando as pessoas, então, acompanhavam uma noite toda de um espetáculo com fogos de artifício, carros alegóricos, o rei resplandecendo como sol, eles realmente acreditavam que o Luís XIV era o sol que queimava a escuridão, né, que queimava todo o mal. E aí, esse símbolo do Luís XIV vai ficar para a vida dele, né? Vai ficar para a vida dele. Eu não sei se vocês, né, já visitaram Versalhes ou viram fotos, mas o sol, ele está, às vezes, numa maçaneta, ele está em cantos do Palácio de Versalhes, sempre lembrando não só o próprio Luís XIV, mas toda a corte dele, de que ele é o sol nascente da Gaia. Então, só para vocês terem uma noção de como que foi impressionante, materializava mesmo o imaginário, né? Materializava o espetáculo de balé do Luís XIV, conseguia materializar uma coisa fantástica, né? E o balé, ele vai seguir este caminho. Então, a gente colocou aqui, né, gente? Enfim, o balé da noite, aqui só para vocês verem essa roupa dele de Apolo, né? Vocês verem que tem sol no joelho dele, tem sol no sapato, tem sol. E eles usavam muito pena de avestruz, que era uma pena assim muito cara, muito exótica. E o Luís XIV, quando ele não aparece de Apolo, ele aparece vestido de César, imperador. E é muito interessante como é que eles achavam que era essa figura do César, nada a ver, não? Um rosto com máscara, muito pintado, plumas. Inclusive, o Luís XIV, ele era lourinho, né, gente? Ele era
Ele era bem lourinho, do olho azul, mas ele sempre usava uma peruca bem escura. E os historiadores da atualidade hoje atribuem muito, assim, dentro de vários documentos, registros, que essas perucas começaram a virar moda com o pai do Luís XIV, começou a ficar careca muito cedo, e ele gostava de longas cabeleiras, assim, cacheadas e escuras, e ele começou a meio que viralizar isso. Então, na época do Luís XIV, já era uma moda colocada, e os nobres todos usavam, né? Aí tá, só para vocês verem a figura. E, gente, esse é um retrato mitológico da família do Luís XIV. Eu gosto de trazer ele porque, gente, olha, o povo tem tudo a mesma cara, e não é bonito, assim, se a gente for ver no nosso padrão estético de beleza hoje, mas para eles era muito bonito. E aqui, cada um dos seus parentes sendo representados por um deus. Ele, como sempre, com Apolo. Deixa eu arredar aqui minha... Vou colocar desse lado aqui. Vocês vão ver que ele está com o cetro com o sol, olha, pra vocês verem. E o irmão dele, né, o Felipe, tá aqui também com tipo um chifre, né, de boi, né, sei lá, de búfalo, com uma estrela também, né, dessa nobreza. Mas vocês verem como é que eles se retratavam, como eles se viam também nessa corte, né? A carona dele lá, que ele ainda tá com os cabelos dele meio dourados, aquele de César, olha isso, gente, de imperador, olha como é que eles achavam que era um traje romano, né? É a questão da alegoria que a gente falou. E aquele colocado como protetor das belas artes, olha ele aqui, ó, a carinha dele aqui, ó, e aqui ele protegendo as belas artes. Por que disso, gente? Porque quando Luís XIV, ele realmente entra no poder, falei para vocês, a primeira coisa que ele faz para patentear, inclusive tem as cartas patentes, é a Academia Real da Dança. Essa questão das academias, elas já são bem antigas, né? Esse ambiente acadêmico, principalmente das belas artes. Mas a primeira coisa que ele faz é essa tal dessa academia de dança. E isso a gente não costuma falar, os livros de história não costumam falar de história da dança, né? Muito sobre isso, mas isso é um baita de um problema. Porque daí a gente pensa assim, é a primeira escola de balé que a gente vai ter, com 13 docentes. De fato, é a primeira academia só para dança, com um corpo docente, com 13 docentes, pensando nessa dança cientificamente? Sim. Mas deu um problema, porque como é que funcionava? Eu já falei para vocês que funcionavam as corporações de ofício. Então, os músicos, os bailarinos, eles eram artesãos, se vocês forem pensar, né? Eles faziam parte dessa camada mais pobre, que eram operários da dança mesmo. A gente pode falar assim, ainda não tem um operariado formado, mas eles eram operários da dança. Então, existiam as corporações, elas funcionavam tipo colegiados, elas eram bem organizadas. Então, assim, quando o rei faz a academia de dança, é como se ele falasse assim, ó, só a minha que vale, a minha verdadeira, que vai fazer o balé, e aí dá uma briga com esses diretores dessas corporações, os músicos também começam a brigar muito com ele faz a Academia Real da Música em 1669, né, 8 anos depois da de dança, e depois vai virar a Ópera de Paris, em 1672, mas assim, isso dá um problemão. E aí a gente fica com essa ideia de que não existiam outras instituições de ensino de dança, mas existia desde o século II, na Idade Média, a gente tem registrado instituições que primavam, a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, pelo ensino da dança como uma arte já meio que acadêmica. Aí eu vou deixar para falar quando a gente for falar de pantomima. Mas, enfim, deu uma briga, mas ele era o rei absoluto, inclusive, né, a célebre frase, o Estado sou eu, né? Eu sempre falo para meus alunos, quando for fazer vestibular, que eles vão lembrar de mim, das minhas aulas de História da Dança, e quase sempre tem a questão, quem disse essa célebre frase, e foi o Luís XIV, e eu adoro que os alunos falam assim, aprendi na aula de História da Dança. E esse é o objetivo mesmo, né, da gente, a gente não desvincular. Esses são documentos que falam da história do Ocidente, que é essa história
que nós colonizados, né, estudamos até então e, enfim, vivenciamos através dos exploradores da nossa colônia. Mas, enfim, então, dentro dessa briga toda, o Estado sou eu, Luís XIV manda, então, ele se retrata, então os historiadores, os artistas dele, obviamente, sempre vão retratar como protetor, né? Aqui, só para vocês verem a carta patente da Academia de Dança, ó. Tem um documento, gente, a festa clandestina tá rolando ali. E aqui também mais uma coisa sobre o Andeor, né? A gente falou daquela questão da arte clássica, né? Renascida no Renascimento pelos italianos, a questão da proporção áurea, do equilíbrio, Dedé até mandou lá para vocês a estátua dos Zeus, mas também ela é aprimorada com a esgrima, com o ensino da esgrima, que também busca refinar, colocar uma diferença de classes mesmo no corpo de uma elite, de uma corte, né? Patentear, através do movimento, uma superioridade, né? Então, o Andeor, nesta época, ele principalmente, ele denota isso, a gente falou até isso, o bufão, né, o grotesque, ele vai ter os pés em paralelo, é uma coisa bufa, né, para eles. E o nobre, o que está mais perto dos céus, da perfeição, é o que vai usar o Andeor. E a arte da guerra tinha muito a ver, a gente também falou sobre isso, com a dança, né? Inclusive, a gente falou dos cavalinhos. E aí, eu tenho que tratar desse assunto para vocês, que é um assunto, a gente até comentou na outra aula, né, nos comentários, sobre a arquitetura, que a gente tem que entender que está tudo interligado, que isso também é o registro de como essa comunidade pensava, né? Então, o Luís XIV, ele vai fazer uma coisa, galera, que ninguém tinha feito. E ele vai conseguir ter o domínio político através de um lugar físico. Mas esse lugar físico, ele não denotava só um domínio político. Ele denotava na cabeça desse pessoal, desse rei que nasceu já numa obra cênica, porque a vida dele era cênica. Desde que ele nasceu, ele teve que encenar a vida dele. Então, assim, para esse rei, Versalhes, era o paraíso na Terra. Ele ia construir o lugar onde a perfeição na cabeça dele ia reger a França e ser modelo para o resto do mundo. Ele acreditava que ele estava fazendo uma grande maravilha para o mundo. E para isso também ele fez um grande jogo político, que foi pegar cada um dos nobres, né, dos seus ducados, enfim, condes também, pegar esses nobres e colocar dentro de um ambiente para eles ficarem presos mesmo, era uma prisão de luxo, vamos dizer assim, para que ele pudesse controlá-los. E porque, como estava longe, ele não controlava essas cortes, né? E ele também começou a fazer uma coisa que isso ia culminar, é engraçado porque ele é o rei absolutista dos absolutistas, né? Mas ia culminar lá na Revolução Francesa, que eu espero a gente acabar a nossa aula hoje na Revolução Francesa, que foi, ele começou a colocar, a enobrecer alguns grandes senhores, a gente fala que são os primeiros capitalistas, né, os primeiros burgueses, da alta burguesia, né, já tinham algumas, vou colocar bem em aspas, tá, gente? Algumas fábricas já conseguiam tomar os meios de produção de um campesinato, enfim, aí vai estar acontecendo também o início dos cercamentos, lá na Inglaterra, aquela questão, aquele início da Revolução Industrial, e ele também, então, coloca essa nobreza, que ele já vai chamar de nobreza de toga, que eles vão ser juízes, eles vão ser esses grandes burgueses que não eram nobres pelo sangue. E aí eles davam um jeito de ter 1/4 de sangue real, aí tinha, gente, era terrível, tinha sangrias mesmo,
para ver se a pessoa tinha um sangue de nobre, tinha muitos documentos, mas o fato é que ele colocou muitos técnicos, vamos dizer assim, hoje a gente fala técnicos, né, no governo dele. Ele colocou muitos técnicos, e isso deixou a nobreza de sangue, da espada, que a gente fala que é a nobreza dos cavaleiros, uma nobreza lá do feudalismo, ele colocou esse pessoal, assim, muito bravo, em maus lençóis, vamos dizer assim, mas ele colocou esse pessoal todo para conviver em Versalhes. Eu vou ler aqui, né? De forma arguta, Luís XIV despojou a nobreza antiga da sua tradicional identidade militar, a espada, criou um exército profissional sob seu comando direto. Além disso, afastou esses nobres das suas habituais esferas de influência em Paris e nas suas próprias herdades de províncias, exigiu a presença nas cortes distantes, aí tá falando aí, né? A consequência foram tremendas. Luís XIV desestabilizou efetivamente a nobreza, pondo em causa os critérios segundo os quais a posição social havia sido tradicionalmente avaliada durante séculos. Então, ele quebra com uma tradição inventada, também já falou na primeira aula dessa tradição inventada, mas ele quebra essa tradição, e para ele ter o controle, ele precisa de um lugar materialmente parecido com o paraíso, mas também ele precisa dominar todos os costumes e hábitos dessa nobreza. E aí a etiqueta, que dela não surge aí, mas ela é muito reforçada, ela vai vir com tudo, né? Então, você tinha, por exemplo, mulheres podiam sentar em um certo tipo de cadeira, dependendo do seu grau de nobreza, a sua cadeira não tinha um encosto, tudo, gente, tudo funcionava como uma máquina, por isso aquele livro Rei Máquina, muito, muito interessante. E eu acho bem interessante nessa imagem os jardins. E aí, hoje eu não trouxe esse livro, mas quem quiser anotar, é um best-seller, né? Eu não tem umas partes dele que eu não gosto, mas tem um capítulo sobre a história do gramado. É gramado mesmo, grama, desses jardins. Tem um capítulo, esse livro chama Homo Deus. Homo, tipo de Homo sapiens, só que Homo Deus. E esse livro ele é de um historiador israelense, e ele fala bem sobre essa questão dos gramados, como a grama, como jardim, ele vai ser um termômetro de poder, de perfeição. O Luís XIV, inclusive, mandou decapitar um dos seus nobres, porque ele conseguiu fazer um gramado, um jardim desenhado, ornamentado, melhor do que o dele. Então, isso também era uma esfera de poder. E aí a gente está falando milhões de coisas sobre Versalhes. A gente tem que lembrar que Versalhes antes, a gente aqui em Minas Gerais, a gente gosta muito de roça, né? Então, assim, Versalhes antes, para o pai do Luís XIV, era a roça deles, sabe? Era onde que eles iam para a roça. E ele transformou essa roça, esse lugar pantanoso, inclusive, que custou muitas vidas, né? Para ser construído, muitas vidas de operários, de pessoas ali que estavam construindo, para ser esse céu, né? Esse lugar onde ele e sua corte perfeita iriam encenar um balé da vida. Vocês entendem isso? É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, dentro desse ambiente, né, ele tinha um professor que era o seu favorito, que é o Pierre Beauchamp, vocês estão vendo a carinha dele aí, ó, né? E a gente falou um pouco sobre ele na aula passada, que o Pierre Beauchamp, mas eu acho que a hora que a gente falou foi aquela hora das perguntas, então eu tenho que reforçar aqui. O Pierre Beauchamp, ele é o responsável, vamos dizer assim, pela grande parte de codificação desses passos de balé. Só que ele faz isso, né? O Luís XIV faz tipo um concurso, eu falei para vocês, tipo um concurso para que as anotações fossem as mais perfeitas possíveis, e aí ele ganha esse concurso, mas ele esquece, Pierre Beauchamp ganha, mas ele esquece de publicar. E mais tarde, um aluno dele, o Raul Fouillet, né? Ele vai publicar no seu professor, enfim, os louros, né, da publicação ficam por Fouillet, mas a gente sabe que foi o Pierre Beauchamp, porque o Pierre Rameau, quando publica o Mestre de Dança em 1725,
ele atribui tudo ao Beauchamp, falou, foi ele que fez, então ele que codifica as posições, a primeira, a segunda, não que elas não existissem antes, essas posições em Andeor sempre existiram na dança, mas elas não tinham essa codificação, ele que teve a ideia de chamar isso de primeiro, isso de segundo, isso de terceiro, quarto, quinta, e ele foi o diretor da academia por muitos anos, da academia de dança, e ele que coreografava quase todos os balés do Luís XIV, inclusive quando o Luís XIV não poderia dançar, ele fazia o papel do Luís XIV. Então, o Luís XIV, isso mostra que ele confiava demais no Pierre Beauchamp. Aqui, só para a gente analisar, né, eu coloquei aquele tratado orquesgrafia, né, que a gente viu na aula passada do Tarbot, e a gente colocou do Arbot, e aqui a gente coloca a anotação do Beauchamp, viu? Já existiam, ainda nem tanto em Andeor, ó, mas já existiam aqui a anotação para vocês verem. E aqui as anotações do Fouillet, né? Do Fouillet, que é a mesma coisa, só que ele publicou. E aí viralizou. Gente, esse vídeo aqui é muito, muito, muito interessante. Ele explica bem, eu coloquei inclusive o documentário todo lá no grupo para vocês assistirem, a arte da dança barroca, mas ele explica bem como é que eles faziam para treinar e alguns passos para a gente ter uma ideia. Vou colocar aqui para a gente. On the ground. The second step we want to look at is the coupé. This is a basic step in the Baroque vocabulary. It consists of a half coupé in front, followed by a sliding step. According to Fourier's treatise, this can be done in various ways. Forward, behind, up to, the or even turning, as in our case. We made a mark on the step indicating the turn. It is very simple. One total circle for a quarter turn, a half a circle for a half turn, a three-quarter circle for a three-quarters turn, and a full circle for a full turn. Basic step, the pas de bourrée. There are so many different kinds in these tables that we cannot show them all. The side pas de bourrée, boité, pas de bourrée en jeté, pas de bourrée back two to the side, and back two in front and behind. Variation, we have a pas de bourrée with a three-quarter turn to the left. It is followed by a coupé forward. This first variation uses the basic steps of the Baroque vocabulary. It is accessible to all. Enfim, gente, então essa é a primeira, essa variação feminina, né, da Folias de Espanha. Ela mostrou aqui como é que eles desenhavam, só para vocês verem como é que era essa dança, essa anotação, que eu mandei para vocês alguns documentos, e às vezes fica difícil da gente entender, mas depois eu acho que de tanto eu estar estudando, eu estou até mais familiarizada com isso, mas o documentário mostra esse Folia de Espanha toda, quem quiser dar uma olhada é bem interessante, para a gente ter uma noção do que era, então, do que virou essa técnica e essa ciência da Academia Real da Dança. Aqui a gente tem, né, essas imagens de ação do livro Mestre de Dança, do Pierre Rameau, tá? Já é mais para frente, que ele copia, então, e atribui
ao Pierre Beauchamp as posições, só para vocês verem. E é bem interessante porque a gente pensa, hoje a gente sempre exige dos alunos os joelhos muito esticados, os pés esticados, e essa não era a noção de perfeição, então vamos lembrar de Versalhes ali também, né? Que essa academia queria atribuir à dança. Esticar muito os joelhos, abrir as mãos, subir um braço, era coisa de fúrias, de bufões, de demônios, da dança grotesca, subir uma perna demasiadamente, dar muitas piruetas. O que era tido como uma dança de fato, um balé nobre, era sempre as formas arredondadas. Então, você sempre vai ter os joelhos sempre relaxados, sempre mais arredondados. Até meu brinquinho, ó, o símbolo do infinito, tem a ver com isso também. Sempre a forma de círculo, e nunca uma forma rígida, né? Uma forma, uma régua, né? Não é isso. Então, se definia muito por isso. Então, a gente, dentro desta dança, que a gente vai chamar mais para frente de Belle Danse, né? Principalmente com Fourier, que era a dança de salão, a dança dos nobres, que também se dançava no balé, nos balés, ainda aqui, ela é considerada essa dança perfeita e não bufa, como eles falam. E a mesma coisa, não sei se repararam, com as mãos. Então, a gente não vai ter posição de braço, gente. Inclusive, posições de braço no balé, que sejam primeira, segunda, terceira, sei lá, né, terceira, quarta ou quinta, ou igual a Vaganova, primeira, segunda e terceira, e outros braços, só vão acontecer, só vão se tornar dentro de um método ou métodos, só vão viralizar no século XX. Então, até a época do Marius Petipa, por exemplo, a gente não tinha definido posições de braço como a gente tem definido as posições dos pés desde a época do Luís XIV. Então, a gente tem dos punhos, e sempre na altura do estômago. E aquela coisa que eu falei, que a Vaganova traz lá no século XX, que é o aplomb, que é essa postura idealizada, né? Essa rigidez do tronco, o pescoço, esse alongamento aqui, ó, né? Sempre bem antinatural, porque na realidade a gente sempre levanta, né? No balé, a gente levanta o braço quando se levanta, né? No século XX, quando começou a se levantar, mas sempre segurando, né? Aqui, então esse aplomb, ele sempre existiu. E aí o braço sempre se movimentava. Ah, Nath, quer dizer que não existia um braço em cima? Dentro dessa dança acadêmica, não. Mas se fosse um bailarino profissional, e aí que vem a confusão, sim. Porque ele ia fazer personagens que precisavam mostrar seres bufos, né? Grotescos. E aqui, eu acho bem interessante vocês verem a posição da mão, que ela só vai mudar também mais para a década de 30, olha isso, a década de 30 do século 20. Então, até mais ou menos 1920 e poucos, as mãos vão ter a mesma posição. Aí eu coloquei aqui para vocês só verem, ó, a gente tem aqui a Mademoiselle Soubigny, lá ainda na época do Luís XIV, a mão. Aqui a gente tem a Guimard, assim, ainda no meio para o final do século XVIII, década de 1770, tá? Aqui ficou fora de ordem. Aqui a gente tem a Maria Taglioni, ó, já mais ali em 1830 e poucos, e aqui a gente tem a Leganini também, né, em Lago do Cisne, também com o mesmo posicionamento de mãos, e percebam, não existe um posicionamento de braço que a gente conheça. Braços bem... Aqui você pode falar que ela tá tipo numa segunda, mas não era chamado de segunda. Aqui também a gente não consegue, mesmo no finalzinho, né, do século XIX, bem no final aqui, 1890 e vai lá, né? Ainda você não tem definido um braço, mas você vê que no século XVII e no século XVIII, as bailarinas não sobem muito os braços. Já no século XIX, você já vai ver um posicionamento maior. Isso aqui é um parêntese que a gente tem que fazer para a gente entender que, às vezes, a gente lê coisas, a gente vê coisas que carecem de pesquisa mesmo. Ai, então vamos lá. Vamos lá, só para me pular aqui.
E onde que é, já que a gente falou de pular, né? Onde que é o pulo, né, dessa técnica? Então, os balés do Luís XIV, ele fazendo isso, ele criando uma academia, ele deixando tudo como uma arte, ele vai exigir da sua corte apresentações cada vez mais espetaculares e mais dentro dessa técnica que, inclusive, já estava lá codificada. E isso foi muito difícil para a corte, porque a corte tinha outros afazeres que para a gente parecem bizarros, tipo fazer nada o dia inteiro, jogar, enfim. Mas esses duques, duquesas, eles começaram a automaticamente ir largando esse ambiente e pagando mesmo profissionais, que a gente já falou que eles estavam por todos os cantos, tinham escolas, né, confrarias disso, para fazer o trabalho. Então, pagavam profissionais da cidade, pequenos burgueses, os próprios servos, eles às vezes colocavam um servo que eles queriam premiar para fazer aula com um mestre de balé, olha que coisa. E aí, o Luís XIV acaba dando, a Jennifer Romans fala no Ajapolo, que ele acaba dando um tiro no pé. Eu acho ótimo essa imagem que ela traz, né? Essa metáfora, porque é de fato isso. Ele querendo deixar a coisa mais grandiosa, ele acaba profissionalizando isso, e para isso a corte vai, aos poucos, saindo de cena para pagar pessoas para que a cena ficasse mais espetacular. E as festas também, né? As festas que aconteciam em Versalhes, principalmente as festas de primavera, eles gostavam muito de ver a arte dos grotescos, malabaristas. Então, isso também foi fazendo com que esses artistas da cidade e do campo também viessem trabalhar dentro do próprio Palácio de Versalhes, né? E dentro desses artistas de confrarias, a gente vai ter o Jean-Baptiste Lully, que é esse cara aqui, que, nas palavras da Jennifer, era um oportunista venerado. Ele realmente era uma pessoa que vinha de uma classe baixa, mas ele era muito político e era extremamente talentoso como músico e bailarino. Então, ele ganha as graças do rei, vamos dizer assim, o rei confiava muito nele, e ele vai ser o responsável por uma grande revolução mesmo na forma musical, até na história da música, ele é muito importante, na história musical da França, tá? E aí, o que ele faz? O Perrin, que era já um artista que lutava muito pela academia de música, né? Ele tinha levado várias vezes para o Luís XIV patentear. O Perrin acaba conseguindo a licença para a Academia de Música em 1669. Só que o Lully já estava de olho, ele já chegou de olho nessa academia, ele tinha muita influência com o Luís XIV, e ele acaba colocando o Perrin para fora e institui o que a gente chama de ópera. Então, a gente vai ter a Academia da Ópera em 1672, que vai ser a famosa Ópera de Paris, lá, né, e a escola em 1713. E junto mesmo com o Lully, teve outra pessoa que mudou também o espetáculo de balé, que é o Molière, né? O Molière, então, ele começa a fazer pequenos espetáculos cômicos, satíricos, que a gente vai chamar de balé cômico, né? E ele vai fazendo grandes, aqui está até falando, divertimentos improvisados, recheados com entrée, né? Que o rei acabou permitindo, que o rei achou fantástico, a crítica, a sátira, e virou essa outra vertente do balé, que vai chamar o balé comédia, né? E ele tem um que, para mim, esse balé mostra como que a obra de arte, ela revela a mentalidade daquele pessoal, que é o burguês gentil, né? Então, aqui ele vai satirizar com a figura de um burguês que quer se tornar nobre, então era realmente um conflito que estava tendo ali naquela corte, né? Aquela coisa também da nobreza de espada, enfim, do Luís XIV aceitando alguns burgueses, mas falando que os burgueses nunca seriam nobres, porque eles eram incapazes, na cabeça desse pessoal, de quê? De ser nobre, de estar dançando um balé, por exemplo. Então, ele o tempo todo pagando professores,
de etiqueta, de balé, a peça sobre isso lá, e ele nunca conseguindo, ele sempre ficando ridículo, né, aos olhos daquelas pessoas, né. Aí o que até colocou, o protagonista da peça era um pesadelo da sociedade de corte encarnado. Ao mesmo tempo, a temática do espetáculo criticava, olha que legal, ao mesmo tempo, ela criticava a extrema regra posta pela etiqueta, ela criticava o próprio Luís XIV. Podemos afirmar que se trata de uma luta cultural de classes aqui no Molière, né, no burguês gentil, burguês tentando ser gentil. Mas acaba que essa forma também vai minando este balé de corte dentro do salão. Esse balé agora ele vai estar em pequenas salas de teatros, ele vai estar em jardins, ele vai estar em feiras, em outros ambientes que não o palácio, ou o salão de algum palácio, né? Principalmente de Versalhes. E na mesma época, olha como é que as coisas estavam em transformações, teve uma ópera que é um drama-balé, que foi o único que a gente pelo menos tem registrado, que inclusive influenciou na construção física mesmo de um teatro de máquinas, de um maquinário bem amplo, que é Psique. Então, Psique, a gente vai ter tanto Duchamp, quanto Molière, quanto Lully trabalhando juntos, num grande balé, olha que coisa, trágico, não cômico, mas trágico, que precisou levar para uma sala que chama Sala dos Tuileries, né? Que era uma sala que ia propiciar este grande balé. Foi o único que chegou até nós, então a gente não sabe de outro balé trágico, mas que empurrou para a forma ópera-balé, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês, para a gente ler. Ela foi uma obra, então, né, que eu falei, se pontuava fora do tempo que estava inserida. Era grandiosa demais, trouxe tantos avanços para a forma e para a própria arquitetura da cena, que parecia já uma peça do futuro próximo, parecia que ele estava previndo isso. Segundo o espectador da época, uma pessoa que viu, o Psique apresentou uma coreografia dançada por 70 mestres de balé, apesar que no registro do libreto contasse que foram 46, o número exato. Mas isso demonstra que a obra teve um impacto forte na memória de seu público. Segundo a Jennifer, né, foi a única tragédia balé alguma vez criada e não estaria enganado quem visse nela, enfim, né, acabando o balé de corte. Aqui só para vocês verem alguns personagens desse balé, ainda vocês vão ver a presença das máscaras, né, da alegoria, mas as técnicas aqui, uns bailarinos mais nobres, mas já profissionais. E aqui você vai ter os bailarinos grotescos, ó, o grotesco já representado também. E aí a gente tem um marco dentro disso tudo que eu falei. A gente vai ter um marco que é a festa do amor e o Baco, né? São dois deuses, que vai ser registrado como o último balé que vão ter alguns nobres dançando. Daí em diante a gente vai começar a ter só profissionais dançando. Então, é o último balé que a gente tem registro. Quando eu falo último, não quer dizer que é o único, é o último que a gente tem registro, lembre-se disso, que teve esses personagens ainda da corte. E aí, aos poucos, como eu falei para vocês, as mulheres, principalmente as burguesas, principalmente as mulheres de dança grotescas italianas, da técnica italiana, que estavam ali naquele ambiente do Sacro Império Romano Germânico, então na Germânia, em Viena, em Stuttgart, enfim. Essas mulheres, elas não pararam de dançar, elas não pararam de ir à cena. E aos poucos, com essa contratação de vários bailarinos profissionais para festas, para balés, para comédias, balés, elas começaram a entrar em cena, de novo. Mas aí na cena regida pelo rei. Então, parece que os livros de história falam que magicamente elas apareceram no Balé Triunfo do Amor. Inclusive, falaram no grupo que é o nome de novela mexicana, fui ver, inclusive a novela mexicana, adorei, achei muito bacana, bem engraçado, bem do estilo, mas enfim, mas é uma obra que a gente vai notar que as mulheres aparecem na cena num grande balé. Não quer dizer que elas não aparecessem antes e que elas milagrosamente agora as mulheres estão dançando. Isso foi um processo. E dentre elas, né, a primeira, principalmente a solista, a ninfa solista desse Triunfo do Amor,
é a Mademoiselle Lafontaine, que é essa moça aí, ó, que tá com esse corpete maravilhoso, tá com trigo e foice, né? Possivelmente ela estava falando de colheita, aí ela dança, ela já aparece como uma grande primeira bailarina da Ópera de Paris, e a vida dela, não dá para falar sobre a vida dela muito, porque senão a gente ia ficar falando aqui, especulando, ela era muito reservada, ela vivia em conventos, mas ela não era freira, então para ela se resguardar como artista, para ela não ficar taxada de prostituta, por exemplo, uma mulher da vida, e a gente vai ver que essa é a grande dicotomia do século XVIII, ela sempre se hospedava em mosteiros. Olha que coisa, né? Então, ela era tida como uma mulher virtuosa de seu tempo, e uma mulher enigmática. Ela não deixava muitos rastros sobre a sua vida pessoal, mas os registros dos homens daquela época, é importante a gente falar isso, falam que ela era casta, que ela era um anjo de pessoa, né? Ela era um anjo na Terra. Então, essa é uma das primeira bailarina, vamos dizer assim, que a gente vai encontrar. Que tal o Triunfo do Amor, né? Então, a presença da mulher foi totalmente naturalizada, as pessoas já não achavam estranhos, e foi uma coisa realmente gradual, tá? Enfim, a gente chega, então, no século XVIII. Uma coisa importante para a gente falar, que não dá para pontuar, né? A gente precisa de uma palestra só sobre o Luís XIV, sobre isso tudo. O Jean-Baptiste Lully, ele funda essa ópera francesa, porque já começa uma disputa entre a ópera italiana. O próprio Luís XIV vê que a ópera italiana está dando muito certo, é maravilhoso, e ele exige numa carta patente, né? Eu acho que eu até coloquei aqui para frente, aqui para trás, mas eu não li, porque senão, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó, isso é o próprio Luís XIV. Os italianos veem em institutos várias academias nas quais eles exibem apresentações musicais chamadas óperas. Tais academias sendo composta pelos mais excelentes músicos do Papa e dos outros príncipes, e até pessoas de boa família, nobres e pessoas bem-nascidas. Pessoas de muito conhecimento da arte e da música cantam nessas academias e executam as mais bonitas performances e divertimentos mais agradáveis, não apenas na cidade de Roma, mas também em Veneza e outras cortes da Itália. Além daqueles das cidades e cortes da Alemanha e da Inglaterra, onde as ditas academias também foram fundadas, imitando os italianos. Então, ele está falando, ele fez um resumo aqui. O que o Luís XIV está falando aqui? Os italianos estão melhor do que a gente, deu um jeito da nossa ópera ser mais grandiosa, e isso era uma tarefa para o Lully. E o Lully, de fato, fez e transformou a ópera francesa em ópera ballet, não seria diferente. Aqui a gente tem uma imagem, então, de um teatro de feira, gente. Olha que bacana, no finalzinho desse processo. E quanto ao Luís XIV, eu gostaria de falar para vocês que ele quase que acreditou que ele realmente era imortal, ele era um deus, ele era um Apolo. Porque, gente, o Luís XIV viveu muito. E até hoje, mesmo com a nossa querida Elizabeth II lá, né, vivíssima, o pessoal fala até que ela é reptiliana, né, aquela coisa toda, o reinado dela tem 69 anos esse ano, né? Vai fazer 69 anos. O do Luís XIV, o reinado do Luís XIV durou 72 anos. Onde a expectativa de vida, a pessoa que chegava até os 50, pessoa nobre, um rei, chegava até os 50 anos, era um idoso, tipo assim, enfim, bem idoso. Como se fosse uma pessoa de 100 anos hoje, 100 e poucos anos. O Luís XIV viveu demais. Ele realmente começou a acreditar que ele era imortal, porque todos os descendentes dele iam morrendo. Quase que ele ficou sem descendente. Vocês têm noção? O Luís XV, que é o rei que vai assumir, é bisneto do Luís XIV, porque os netos dele também morreram e ele continuou vivo. Né? Ele morreu com um problema de gangrena, uma lesão que ele teve, possivelmente dançando, e ele não tratou no tornozelo, e isso ficou ali muitos anos, e ele não deixava que amputasse a perna dele. Inclusive tem uma das frases dele que ele fala que não se amputa a perna de um bailarino. Ele realmente se considerava um bailarino, né? Ele tinha isso com ele, e ele acaba morrendo, mas demorou muito, né, de gangrena, e ele acreditava. Então é um fato que ele realmente começou a acreditar. Ele entra ainda 15 anos, né, vocês pensam, do século XVIII.
Então, o bisneto dele, Luís XV, assume, e como é que então vai ser? Ele ainda tem uma assinatura, eu tenho uma assinatura do Luís XIV, documento, depois eu posso até mandar para vocês, que ele assina, né, a escola, né, a patenteação, né, a carta patente da escola da Ópera de Paris, aí sim, a escola da Ópera de Paris, em 1713, ele já estava quase morrendo, né, para vocês terem uma noção. Então, a Academia da Ópera vai virar a Ópera de Paris, ele vai lá e morre, o bisneto dele, Luís XV, assume. E como é que era, então, este ambiente que o próprio Luís XIV acabou colocando naquela fala dele, em 1669, o que estava acontecendo com o teatro, com a arte cênica e, então, com o balé. Aqui a gente tem o teatro de feiras, onde muitos dos bailarinos da própria Ópera de Paris iam surgir desses espetáculos, desses ambientes, onde eles treinavam a arte grotesca e também treinavam dentro daquela notação do Fourier, então começou a já dar uma misturada aí. Então vamos ver o que é esse século XVIII. Trata-se de uma fase de paradoxos, em que a economia midiática, que povoa o espaço público de figuras célebres, tem sua origem no mundo dos espetáculos urbanos do século XVIII, quando aparecem as primeiras vedettes. Atores, cantores, dançarinos eram permanentemente produzidos sob o olhar do público e fundamentavam suas existências sociais nessa performance, né? As vedettes são representação espetacular de um homem vivo, a própria negação do indivíduo. Então, é aí nesse século XVIII, gente, que vai surgir, é por isso que eu coloquei aquele livro lá, Invenção da Celebridade, essa coisa da figura célebre, e ela não vai vir de uma nobreza, ela vai construir através de uma mídia, uma economia midiática. É a época dos germes e das revoluções, né, que vão começar as revoluções, dos germes das revoluções políticas, mas a época da Revolução Industrial, por exemplo. E é a época em que vai mais se lucrar com o tráfico negreiro. Vocês têm que lembrar disso também, então está tudo interligado, não é uma coisa separada da outra. Tudo isso cria o que muitas das coisas a gente vai estar vivendo hoje ainda. Então, é uma época muito louca para o mundo ocidental. Aqui, só para vocês saberem também como é que a comédia dell'arte agia, esses grupos de comédia dell'arte nas ruas também, não precisavam de palcos, então, às vezes, tinha um palco, mas, às vezes, eles faziam as apresentações dele nas próprias ruas, aqui, eu apontando para a tela como vocês estivessem vendo, né? Aqui, ó, o menino já colocando cartaz da obra, enfim. Em contrapartida, a arquitetura, de novo, a arquitetura, vai surgir esse espaço cênico, que a gente chama de caixa cênica italiana, porque os italianos começaram com isso, que vai chegar a proporções que a gente nem imagina, para caber, tipo, 4.000 bailarinos e atores no palco, eu estou falando do palco, na plateia, de 2 a 4.000 espectadores, e onde vai ser um lugar que a gente chama de casa de ópera. A casa de ópera, ela não é só a ópera, ela é um ambiente político imaginativo, onde que relações políticas e culturais são travadas, e aí a gente vai ver sempre hierarquias, a gente vai ver as hierarquias. Então, quanto mais alto o seu lugar nos camarotes, mais alta a sua nobreza. A gente tem o lugar dos pobres, gente. E eu falo lugar dos pobres, que é aqui embaixo, não deu, a imagem não pegou, mas assim, é o lugar onde fica a plebe mesmo. Em 1699, o governo da França lança a Lei dos Pobres, que era vender ingressos para essas casas de espetáculo, né, de ópera, a preços populares, mas esse pessoal ficava em pé, eles não sentavam. Às vezes tinha um banquinho, mas eles não sentavam. E é um ambiente muito diferente do que a gente tem hoje. Ele é espetacular na questão cênica, né? Ele tem os maquinários, a gente vai ver como é que isso vai evoluindo, mas ele tem, aqui as pessoas, os ricos, os camarotes, as pessoas ficavam jogando, conversando, comendo, elas só prestavam atenção na hora que tinha uma área, ou um solo, um entrée, um divertimento de balé, por exemplo, na questão da ópera balé, que elas queriam assistir.
Então, assim, era um jogo político, eles tinham aqueles binóculos pequenininhos para observar uns as vidas dos outros. Então, aqui eu pego mais uma citação, né, que eu acho importante a gente ler. Tudo se adequava à ostentação social, né, dentro dessas casas. A divisória entre os camarotes estavam configuradas de modo que fosse mais fácil os espectadores verem-se uns aos outros do que ver o palco. Eles mais viam uns aos outros do que ver o palco. Quem estivesse nos camarotes mais prestigiosos tinha que se inclinar e esticar o pescoço para ver o espetáculo. Os binóculos de teatros obrigatórios para homens e mulheres da alta estirpe eram usados para espiar os pormenores da moda, o comportamento de amigos e rivais. Os aristocratas chegavam quase sempre atrasados, gente, olha isso, como dita a moda, e saíam antes do fim, e passavam um tempo a deslocar-se à vontade entre camarotes e visitas e conversas fúteis. Nada disso implicava que não assistisse o espetáculo. É a reação do rei ao menos, né? Na verdade, parece que muitos seguiam entusiasticamente e depois dos espetáculos haviam longas discussões em salões, cartas, e olha que interessante isso aqui, e panfletos. É a época da mídia, gente, é a época da prensa mesmo, de conseguir fazer muitos panfletos e distribuir. E isso vai ter um impacto social que vai culminar no que a gente chama de Revolução Francesa, de uma certa forma. E aí tem muita gente que me pergunta, eu coloquei essa parte mais porque tem muita gente mesmo que me pergunta, que às vezes fala, comédia italiana, teatro italiano, comédia francesa, teatro francês, por quê? Esses são nomes, né, comédia italiana, teatro italiano, são nomes que os franceses deram, né, usados para referir ao teatro e à ópera de língua italiana, quando representados na França. O primeiro uso oficial foi comédia italiana, né? Foi em 1680, quando foi dada a trupe da comédia dell'arte, desse hotel, né, para diferenciar a trupe francesa, que era comédia francesa. E isso virou uma briga, vocês imaginam? Não era à toa que eles colocaram o nome. Com o tempo, frases, canções, cenas inteiras, eventualmente peças inteiras em francês, foram incorporadas às performances italianas, começou a misturar. Enfim, e em 1762 a companhia foi fundida com a ópera comique, então tem a ópera comique também, mas os nomes comédia italiana, teatro italiano continuaram a ser utilizados, tá? Só para vocês entenderem. E aqui o vídeo que eu falei para vocês dos maquinários. E nesse vídeo aqui eu faço uma reverência sempre, não só eu, como também o Leon Tolstói, quando ele escreve um livro de crítica de arte, né, no século XIX, quanto as pessoas, os trabalhadores, que a gente chama de técnicos de teatro, que sempre trabalharam muito e que sempre foram uma resistência dentro dos teatros, mas sempre foram muito explorados. E eu não sei vocês, mas eles ainda são uma classe muito explorada e pouco reconhecida no nosso mundo do espetáculo cênico, e sem eles, nada seria, né? A gente tem que lembrar disso. Sem eles, isso daqui, as máquinas, o pensar técnico, o espetáculo, a arte não aconteceria dessa forma. Olha isso, gente. É muito impressionante. Olha o povo trabalhando. Eu gostaria que vocês percebessem
que não se fecha a cortina e que as cortinas, as pernas, né, aqui do lado, elas são de madeira, né? Elas são de madeira, elas não são de tecido, igual a gente tem hoje. O tecido, ele era mais esse tecido de trás, a tela que era pintada, muitas vezes ela era pintada em madeira também. E aqui, ó, vocês vão ver que a iluminação é a vela, então tudo ficava iluminado, né? A gente tem que lembrar que a cena, essa questão de fechar a cortina, de plateia ficar mais escura, isso é coisa do século XIX, quando a gente vai ter a iluminação a gás. Então, vai ser uma outra parte de uma evolução, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas do que a gente tem mais hoje em dia, parecido com a ópera. Então, vocês veem que o cenário para mudar, esse maquinário, ele era muito complexo até hoje, né? Hoje é quase tudo automatizado, né? Você aperta um botão, vai uma cortina, enfim. Mas ainda existem muitos teatros que é feito manualmente, né? E é um trabalho, assim, hercúleo, né? E outra coisa que acontece também é que essa tecnologia, né, como eu falei na outra aula, ela influenciou, inclusive, a tecnologia naval, a tecnologia de navios, suspense. Então, isso foi um impulso também. As máquinas da Revolução Industrial, que a gente vai ter lá no século XIX, assim, cume dessas grandes indústrias, né? A gente vê isso também, muito, muito interessante, né? E as artes, então, né, mostram que que o grande negócio desse século que a gente vai entrar agora, né, nada de grandes máquinas, é ser feliz, né, é ser feliz. E aí eu gostaria da gente falar de coisas que às vezes não são faladas. As bailarinas, então, ali no final do 17, elas passam do anonimato para o estrelato, uma transição. Uma vez inseridas na cultura cênica, as mulheres alavancaram um processo que, segundo a Jennifer, né, foi uma promoção, eu gosto muito também dessa imagem que ela coloca, por despromoção. Quando os nobres verdadeiros começaram a desistir dos seus papéis, foram assumidos por profissionais especializados, né, mais de uma categoria social menor, né, as bailarinas encontram, então, o seu lugar numa despromoção. E aí, a gente vê muito as pessoas sempre reverenciar, principalmente o Noverre, né? Não que ele não deva ser reverenciado, mas a gente tem que tomar cuidado com esses grandes heróis e nomes. Essa história, ela tem que ser revista, né? Porque não faz bem pra gente também, né? Como ser humano. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque o balé de ação, o balé que vai ser separado da ópera, o balé autônomo, esse balé mais próximo e evoluído, que a gente acha que é hoje na cena, autônomo mesmo, é atribuído quase tudo ao Noverre. E a gente tem que entender que o Noverre, ele é um homem que colhe muito das investidas e dos avanços dos seus colegas que vieram antes e principalmente das suas colegas. Ele não chega e inventa a roda, vamos dizer assim. Ele simplesmente pega uma ideia que já estava, não só no balé, mas, enfim, uma ideia que já estava rolando ali na Europa Central, e ele vai, de fato, escrever obras sobre isso, lutar por isso, enfim. Aí sim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter as primeiras pessoas que vão escrever este balé que a gente chama de balé de ação, o balé expressivo, o balé que se tira as máscaras, o balé que não é mais alegoria, o balé que vai ter uma expressividade cênica, são as mulheres. Então, a gente tem a Mademoiselle Prévost, que foi uma bailarina desse início da Ópera de Paris, e eles falam, né, ela tinha um potencial dramático muito grande. E em 1714, olha a data, ela dança os caracteres da dança, que era um balé pequeno, que só ela dançava como solista, uma cena, um balé com várias cenas, onde ela representava, enfim, diferentes imagens, personagens de mulher. Então, às vezes ela vinha com uma mulher jovem, e então ela já fazia isso que o Noverre estava. O Noverre nem tinha nascido, gente. O Noverre nasce em 1727, no dia 29 de abril, aquele dia que a gente comemora o quê? O Dia da Dança, né? Desde a Unesco coloca desde 1982 essa data para a gente comemorar.
Muito legal. Mas como é que ele conseguiu, né? Vamos lembrar disso. Essas pessoas vieram antes e fizeram. Então, a gente vai ter coreógrafas, olha isso. Os caracteres da dança, os caráteres da dança, esse balé, foi feito por essa coreógrafa. Olha a cara dela aqui. E aí as pessoas me perguntam se as bailarinas dançavam assim, com essas roupas, com um peitinho de fora. Não, pessoal, não dançavam. Isso aqui é um pintor que imaginava, idealizava ela assim, aqui como uma deusa, né, uma ninfa grega. Aí eles idealizavam, elas não dançavam assim, tá? As roupas não eram de forma nenhuma, assim, descalço, enfim, neste período, tá? Neste período. Então, aqui ela tá com uma bacante, vocês estão vendo, né? Mas elas não dançavam. Isso é um ideal de beleza desse século. Elas dançavam, assim, com esse figurino aqui. Isso era o figurino da dança na época, tá? E aí, na sequência, a gente vai ter as alunas da Pivot, que são a Marissa Lê e a La Camargo, Marie-Anne Cupi de Camargo. Essas duas bailarinas, principalmente essa Lê, ela foi uma grande bailarina que foi conhecida dentro dessa invenção da celebridade, e ela também escrevia e coreografava os seus próprios solos, e ela já aparece em 1717 fazendo balés sem máscara, expressivos, já ensaiando alguns movimentos de braço mais altos, e ela era uma pessoa também, dentro da sua vida pessoal, muito recatada. As pessoas, os jornaizinhos de fofoca que começaram a surgir, tentavam ver alguma coisa para incriminá-la como uma prostituta, enfim, e de fato não, né? De fato não, ela não era nada disso. Enfim, e a colega dela, né? Que é a La Camargo, que também muita gente romantiza ela, e na realidade ela ficou muito famosa por dançar como um homem. Porque você tinha, sim, uma técnica ainda que era o entregrave, que era dançado só pelos homens, e as baterias, os entrechá, né? E ela fazia tudo, ela fazia entregrave, ela mostrava que veio, né? E para isso ela encurtou a saia dela, o que virou uma moda, para mostrar toda essa técnica, né? Aí fala, né? Diziam que ela dançava como homem. E elas tinham tudo para decolar dentro desse ambiente. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês, que eu acho muito importante essa parte aqui, para a gente entender, para me falar uma coisa dessas duas personagens. Vamos lá. Então, aqui, né, no fim do século XVIII, a maioria dos dançarinos da ópera vinha dos meios teatrais. Então, a gente muda. Vinha desses meios da classe mais baixa, artesanais e de outras classes humildes. E como funcionários do teatro, tinham que servir ao rei. Para os homens, isso era bastante claro. Prestava-se serviço, recebia os favores, né? Recebia o salário. Mas para as mulheres, a situação era mais complexa. Para elas, a ópera servia muitas vezes de refúgio contra o domínio autoritário de pais ou maridos. E aqui tem irmãos também, tá, gente? Uma vez aqui ali empregada, a mulher ficava sob controle exclusivo do rei e dos gentilhomens do rei. Os pais e maridos eram privados do seu habitual domínio financeiro e moral, então eles não mandavam mais nas mulheres. Assim, ao contrário das mulheres da sociedade francesa em geral, as bailarinas da ópera geriam seus próprios rendimentos e desfrutavam de uma invulgar independência, embora fossem também mais vulneráveis à calúnia, ao abandono e à ruína financeira. Então, elas vão ser as primeiras operárias, galera. Só que para uma mulher se manter aqui, vocês imaginam a dificuldade. E vocês imaginam, aí vem a questão do medo, né? Que a gente falou da história do medo. Vocês se imaginam como é que essas mulheres causaram pânico no patriarcado. E aí, dos empresários de dança, vem o golpe, que infelizmente a gente cai até hoje, que é o golpe das étoiles, das estrelas. Então, esses empresários dos teatros, que são os capitalistas dos teatros, eles começam a perceber que eles teriam mais lucro colocando as mulheres umas contra as outras no seu cenário, na sua cena.
E aí eles começam essa coisa que a gente tem até hoje, de fulana é mais adágio, ciclana é mais bateria, e começam essa rivalidade, inclusive vão surgindo, olha isso, gente, vão surgindo partidos dentro da população mesmo, protegendo uma bailarina, outro bailarino, uma cantora, uma atriz. E eles criam, então, na Ópera de Paris, especificamente, esse sistema de etoiles que a gente tem até hoje. Se a gente for lá no site, vocês vão ver, etoiles da Ópera de Paris. Hoje tem uma outra conotação, obviamente, mas começou colocando, principalmente, Salé e La Camargo, uma contra a outra. E essas disputas também, lógico, elas se alastraram ao longo do tempo, mas também foram para os homens. E essa disputa foi fazendo com que esses bailarinos quisessem aparecer mais do que os outros. Olha que coisa. E aí, eu tenho que explicar para vocês, é tanta coisa para explicar, mas a gente tem que explicar. O que vai acontecer, principalmente ali onde está acontecendo a Revolução Industrial, que é Londres, que é a Inglaterra, mas principalmente Londres. Londres estava passando por uma fase péssima antes do século XVIII. A gente teve a famosa Revolução Gloriosa, que eles falam que não teve derramamento de sangue, enfim, mas na realidade eles cortaram a cabeça do Carlos I, eles colocaram um puritano fanático que baniu qualquer tipo de dança e de teatro da cena, que foi o Oliver Cromwell. Então, eles tiveram, enfim, muita coisa estranha e bizarra mesmo acontecendo na área política social da Inglaterra, no século XVII. Então, eles entram o século XVIII com uma certa autonomia citatina, vamos dizer assim, do teatro, e a dança ela começa a voltar aos poucos, depois do domínio puritano, para principalmente os teatros, tá? E para isso a gente vai ter, sim, a gente vai ter muitos diretores de teatro, mas a gente vai ter uma pessoa específica que vai ser um filho de um bailarino, de um mestre de dança inglês, e que ele vai pegar todas as obras dos franceses, principalmente do Fouillé, vai traduzir e vai estudar muito a pantomima romana, mais a pantomima da comédia dell'arte, e vai fundar, vamos dizer assim, a dança teatral na Inglaterra. Só que os teatros londrinos aqui admitem, com facilidade, artistas de todas as partes, porque eles não tinham muitos artistas. Coisa impensável, por exemplo, na Academia Real da Música, que era a Ópera de Paris. Essa equação aqui vai fazer de Londres, até o século XX, prestem bem atenção nisso, um polo de pequenos espetáculos e de renda em cima da mídia, vamos dizer assim, dos teatros. É o Weaver, né, que é essa pessoa, e olha como é que a fala dele, ele é bem antes de Noverre, né, olha como é que a fala dele é bem parecida com Noverre, olha, ele fala: agora prefere-se pular, dar cambalhotas, isso toma o lugar da dança correta e regular em nossos teatros. Noverre fala: filhos de terpsicore, renunciar às capriolas, entrechar, aos passos muito complicados, esse movimento despode, assim dizer, a dança de palavras. Então, vocês vão vendo que o ambiente que o Noverre vai nascer, que ele vai trabalhar, vai ser um ambiente já preparado por outras pessoas. E o Weaver, então, ele vai lutar por essa dança séria, né? Ele vai escrever balés, tratados, ele vai estudar a pantomima grega. Só que existe, a gente mesmo usa isso muito erroneamente, o Noverre vai ver isso no final da vida dele, na última revisão das cartas, eu acho que em 1803, se não me falha a memória, mas ele vai rever isso aí, que não se sabe muito bem o que era a pantomima romana. Porque, na realidade, a pantomima romana, ela não era dança, e por alguns teóricos ela não era considerada dança, ela era considerada a arte dos gestos, enfim, era feita... E vai ter vários teóricos, aí sim que eu falei que eu ia falar de um, né, que é o Lucien Samosata, eu não sei se fala dessa forma, ele é um teórico, né, um sátiro romano, ainda lá no Império Romano, no século II,
que escreve, gente, se vocês forem ver, escreve sim que a pantomima é dança, enfim, ele tem escrito sobre isso, o livro chama até On Dance, na tradução, obviamente, né, porque ele falava latim, e ele fala, quando a gente vai ler esse livro, é impressionante como é que ele fala como se fosse um treino de balé hoje em dia. Precisava de fazer aula de flexibilidade, precisava deixar o corpo em formato. É bem interessante. E é esse teórico, um dos principais, que o Iver vai pegar para achar que a pantomima ela era dançada. E achar que ele estava fazendo um balé pantomima, ou seja, um balé dos gestos. Enfim, e ainda tem uma coisa que acontece em Londres, né? Vamos falar lá da semente, não só lá, né? Os teatros agora não precisam mais do patrocínio do rei. Então, os grandes empresários da cultura, junto com a prática das noites beneficentes, que isso começa a acontecer em Londres, olha que doido, cujas receitas, né, o lucro são inteiramente destinadas ao ator, atriz ou bailarino, aquele cujo nome é suficientemente conhecido para atrair ao público. Então, tudo começa nesse grande emaranhado de folhetos, da prensa, da Revolução Industrial, dos teatros, em Londres, dessas noites em benefício de alguns artistas, onde eles tinham um lucro para eles, e aí a gente tem um artista bancado por esses empresários, por essas noites beneficentes em Londres, que eles chegam a ganhar, igual hoje a gente acha um absurdo um jogador de futebol que ele ganha. E aí começa a se questionar, um homem só se ganha isso? Enfim, até hoje a gente tem, né? Então, o século XVIII é o século da cidade, é uma nova polis. E aí eu faço um jogo aqui para vocês, né? A gente vai ter um público, mais a diversidade, mais a política. Isso vai dar em direitos iguais? Na cabeça dos teóricos, que a gente vai chamar de iluministas, sim. A gente sabe que não, né? Mas também, como não são iguais, vai ser igual, na realidade, ao lugar, gênero, justificativa científica. Cada um tem o seu lugar para a ordem. Parece uma coisa medieval, olha que coisa. Dentro de tudo isso, não, a gente não pode ter. A gente tem que ter um lugar para a pessoa baixa, um lugar para a pessoa alta, um lugar para a pessoa mediana, um lugar para o negro, um lugar para o oriental, que eles colocam tudo. Vocês entenderam? Então, na realidade, o iluminismo, ele prega um universalismo, mas não é universalismo, né, gente? É o quê? É a cultura do explorador, do dominador, do império, ó, o império aí de novo, né? Sendo enfiada a goela abaixo, inclusive com justificativas científicas. Nath, você está desromantizando Voltaire, Rousseau, Diderot? Sim, porque se você for lê-los hoje, você vai ver que é exatamente disso tudo que eu falei que se trata. Teorização política, busca pelas respostas científicas acerca da natureza das coisas, pensamento voltado para o ser humano e seu lugar no mundo, foram temas que permearam as obras dos chamados iluministas. Uma ideia de supremacia da cultura ocidental e a busca por um universalismo levaram à justificativa das práticas colonialistas, mais tarde imperialistas, porque aqui a gente ainda não tem o imperialismo, né? No século XIX a gente vai ter, mas também o questionamento ferrenho acerca do absolutismo. Vocês entenderam? Vai ser um questionamento do absolutismo com essas ideias. E aí, como eu falei para vocês que o Noverre, ele não chega em terras virgens, vamos dizer assim, a gente vai ter esse Tratado de Shea, né, a nova curiosa escola de balé, né, de teatro, que é do Labranzi, que a gente vai ter aquele circuito do Sacro Império Romano Germânico, continuando com a dança dos grotescos, mas agora trabalhando ele com uma nova escola, uma escola que vai misturar a belle danse do Fouillé e do Pierre Rameau, a dança de salão, a técnica do balé, que era atribuída aos franceses, que era imitada, a técnica grotesca. Então, quando o Noverre chega em Viena, esse pessoal aí já tinha escrito muito tempo antes um balé o quê? Autônomo. Um balé em que o gesto dizia muito, em que a técnica era muito diferente. E é só para vocês verem que não tem só uma anotação, aqui outra anotação também,
do Gennaro Magri, que também é um mestre que vai trabalhar para essas cortes do Sacro Império Romano Germânico. Mas, enfim, dentro de tudo que eu falei, nasce o Noverre. O Noverre não consegue entrar na Ópera de Paris, ele é filho de um militar. O pai dele tinha dinheiro para bancar estudos para ele de balé. No entanto, era muito difícil, você tinha que ser indicado para entrar na Ópera de Paris, era um sonho dele, mas ele começa a estudar na Ópera Comique, né, nas feiras, e ele consegue pagar o Grand Dupré, né, que era um grande professor e foi um bailarino da Ópera de Paris, e ele se torna um bailarino muito bom, né, mas ele tem que dançar em feiras no início, né, a Feira de São Lourenço. E aí ele dançava nos espetáculos intermédios, mas ali ele já tomou contato com o quê, gente? Com os grotescos, com uma técnica que, de fato, era expressiva. Mas ainda ele ia assistir os grandes entrées das óperas balés, né? E aí a gente sempre fala porque ele escreve as cartas sobre a dança. E a gente pensa, por que ele escreve isso, né? Então, o contexto em que as cartas foram escritas era de uma certa decadência do balé, enfraquecido pela querela dos bufões. Não vai dar para me falar o que é essa querela, eu teria que explicar mais. As óperas balés eram recheadas de entrée, sem nenhum significado para a trama, então entravam entrée, ótimo, né? Mas entrava, dançava, não tinha nada a ver, era só para divertir mesmo, era na hora do intervalo, né? Fomentava uma disputa de egos, igual eu falei para vocês, de virtuosismo, a questão do sistema de etoiles, e sentiu os bolsos dos empresários de teatros, que investiam no aprofundamento do sistema de etoiles, na intenção de acirrar as disputas entre solistas e criar intrigas midiáticas. Isso é o contexto em que o Noverre vai escrever suas cartas. E a questão da forma escolhida por Noverre para expor suas ideias, que é essa forma carta, né, vem também situá-lo, ele é um iluminista, ao lado de quem? Voltaire, que fez cartas inglesas, Rousseau, a Nova Heloísa, Diderot, cartas sobre cegos, cartas sobre surdos mudos. Era uma forma de viralizar em folhetins, era uma forma menos acadêmica de chegar as ideias ao público e também de colocar ele entre esses grandes iluministas, né? A gente vai lembrar que aqui em Minas Gerais, entre o Confidência, a gente teve as cartas chilenas, que inclusive hoje eu vou usar as cartas chilenas aqui na nossa aula, que eram cartas de sátira, né, para que o povo lesse contra o governador de Vila Rica, né, das Minas Gerais aqui, que hoje é Ouro Preto. Então, era uma forma muito usual para você para chegar às suas ideias ao público. Enfim, e aí, a história do Noverre é gigantesca, né? A gente não dá para aprofundar, mas, de fato, o caminho dele até chegar à Ópera de Paris é muito longo. Ele vai para a Ópera de Lyon, depois ele vai para Bordeaux, ele vai trabalhando como mestre bailarino também, ele vai buscar na Inglaterra, a Inglaterra de novo, né, essas expressividades, ele acaba sendo convidado, porque ele fez um balé exótico, também tem esse gosto pelo exótico, que principalmente para eles é o oriental, né, que é um balé chinês que ele faz, o David Garrick, que é um dos grandes artistas e celebridades shakespeariano, né, ator de Shakespeare, em Londres, o convida para dançar o balé chinês e acabam ficando amigos. O público de Londres não aceita muito Noverre, por ele ser francês em demasiado, vamos dizer assim, e ele fica trancado dentro da casa do Garrick algumas semanas, e lá ele lê todo o tratado sobre pantomima romana, ele fica lá lendo, e possivelmente ali, em 1760, quando ele retorna a Lyon, ele já está com as ideias para as cartas sobre a dança, né? E aí ele vai para Viena, ele vai para Stuttgart, e quando ele vai para esses lugares, outros já faziam um balé de ação lá. Então, para ele implementar, tirar as máscaras, colocar a verossimilhança, que é um conceito dos iluministas, do classicismo, né, parecer a verdade, e colocar a dança na sua autonomia, isso já era feito por outros, mas ele teorizou, e ele era francês, né, gente? Então, o balé era uma arte vista por todo o mundo ocidental,
como francês, né, com a arte dos franceses, a dança, muito por causa do Luís XIV. Então, acabou que ele entrou para a história como grande reformador. Que a gente tem numa cena do Jasão e Medéia, se vocês forem ler o libreto, vocês vão achar que é muito dramático, é até exagerado, escandaloso, mas ele foi contratado por um príncipe de Stuttgart, que deu toda a autonomia para ele, adorava esses balés muito dramáticos, muito expressivos, e bancava mesmo com grana do público. Mas tem a pessoa que era um rival à altura dele, e na minha opinião, como historiadora, lendo os documentos, era um pouquinho mais genial que Noverre, que é um Violini, que era um intelectual da dança, se correspondia, para vocês terem noção, com Rousseau, com políticos jacobinos em Milão, e ele trabalhava com grandes músicos como Gluck, gente. Gluck, eu não preciso nem falar, o Gluck preferia muito mais trabalhar com Violini, ele foi convidado para trabalhar com Noverre, transformando a ópera, balé, em obras expressivas, dramáticas, banindo o divertimento da cena por total. O Violini, ele também foi um dos grandes fundadores no balé na Rússia. Então, quando ele vai para a Rússia, ele dá aula lá, enfim, ele já leva para a Rússia um balé autônomo. Então, a Rússia ela já começa sem ópera-balé, sem nada disso, já começa com um balé autônomo. E ele, então, trabalhou em Viena um pouquinho antes do Noverre, e ele já deixou lá os germes, enfim, né, da sua arte. Inclusive, ele travou algumas cartas-respostas com Noverre, e os dois eram rivais mesmo. Aqui um pedacinho de uma obra do Onizuka, para ver como é que é o balé de ação dele. Vocês viram, né, gente? O macho dela estava indo embora, as amigas estão ali consolando ela. Vocês viram como é que é a questão da verossimilhança, né? Enfim, eu falei bem na linguagem que elas deviam estar falando na época. E como é que isso chega para a gente aqui no século XVIII? A gente falou dos jesuítas. Então, gente, o tal do Marquês de Pombal, ali, no início do século XVIII, ele começou a perceber que os jesuítas tinham muito poder mesmo, né? Poder político e econômico. Inclusive, aquela questão do santo do pau oco, não sei se vocês já ouviram essa expressão, era muito porque eles acreditavam que, principalmente esses jesuítas, esses padres, colocavam dentro de santos ocos, ouro, minério, enfim, né? Ouro, prata, para levar embora, para roubar mesmo, né? E foi uma das grandes acusações do Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal dá um jeito de expulsar os jesuítas do Brasil. E ele consegue. E quem que vai ficar no lugar desses jesuítas? Os franciscanos. Então, os franciscanos, eles tinham uma outra característica, eles não faziam espetáculos públicos, era totalmente diferente, né? Então, o que acontece, né? Ao invés dos vilancícios, dos teatros musicais, os franciscanos circunscreviam suas celebrações no gênero tradicional da liturgia romana, na missa, né, gente? Paradoxalmente, esse aspecto facilitava a inserção do discurso secular no domínio público. Isso porque, sendo o teatro e a ópera uma ferramenta fundamental da apologia iluminista, com a concessão da música no ofício divino, deixava maiores espaços nos domínios temporais, antes ocupados com folias jesuíticas. Assim, não é coincidência a proliferação das casas de ópera após a expulsão da Companhia de Jesus, que é dos jesuítas. Então, o que ele está falando aqui, gente? Está falando o seguinte: as casas de óperas começaram a surgir aos montes no século XVIII também porque os jesuítas já não estavam mais lá dominando esse tipo de balé de corte. E aí, as pessoas já começaram a fazer
os seus próprios balés no domínio temporal, no domínio das festas, né? E isso foi um pulo para ir para as casas de ópera, as primeiras casas de óperas, né? Que o colonizador vai tentar imitar nas cidades, né? Então, a gente vai ter a Casa de Ópera de Ouro Preto, uma das primeiras aqui no Brasil, né? Que é a Vila Rica. E eu não falei com vocês que eu ia falar de cartas chilenas, né? Então, o próprio Tomás Antônio Gonzaga, na Poesia 12, mostra, criticando o governo, é uma crítica, que as nossas óperas eram proferidas por bocas de mulatos. Qual que é a pista, qual que é a afirmação que ele deixa para a gente? Quem eram os atores, bailarinos e cantores das nossas óperas e as nossas óperas balés nos teatros no século XVIII, principalmente aqui em Minas Gerais, eram os negros. O que o Aleijadinho era, gente? Ele era negro. Eram essas corporações de ofícios no quais tinham mestres das corporações. O próprio Aleijadinho não daria conta, ele é um mito, inclusive se transformaram ele num mito, né? Mas ele não daria conta da obra extensa, ele passava a sua forma artística como um ofício para os operários, os trabalhadores da arte. Vocês vão ver que os artistas da literatura, que são da elite, o resto dos artistas serão os mulatos. E aí a gente vai ter os congados, que são representações cênicas, é muito impressionante. Parece balé de corte também, procissões, né, que levaram isso para o ambiente da festa, mas é uma cena. E aí, isso é um pulo para treinar músicos. Então, a história da música, a gente tem até um termo que é o mulatismo musical, né? Vão ser mulatos. E essa população vai até ganhar dinheiro e alforriar os seus colegas para comprar cartas de alforria. E esse movimento ele vai continuar ao longo do século XIX, né? Então, é muito interessante aqui, só para vocês verem a Casa, né, de Ópera de Ouro Preto, uma foto mais recente, né? Vocês verem como é que eram bem nos modelos europeus, apesar que menores, para fazer essa arte do colonizador. E aí, a gente não vai ter só isso. Amores do meu coração, não vai dar para entrar na próxima parte, lógico que a gente vai continuar a aula que vem, né? A gente vai ver o que vai acontecer nesse meio do século XVIII para frente e vamos entrar no romantismo, aula que vem.